A paz do Senhor. É com muita alegria que venho até você para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Hoje vamos meditar em Marcos 4, 35 a 41. E uma parte desse texto diz assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Todos nós enfrentamos tempestades na vida. Elas são inesperadas e avassaladoras. Por isso, é muito importante que confiemos em Jesus para não naufragarmos diante delas. Este relato bíblico tem muito a nos ensinar sobre esta questão. Veja bem, os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia e foram pegos de surpresa numa terrível tempestade e eles ficaram desesperados. Então, em meio a esse pânico, Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar e tudo se acalmou. Mas observe o que o Senhor falou no versículo 40 para os discípulos. Ele disse assim: Por que sois assim tão tímidos? Por que não tendes fé? Pergunto a você, os discípulos tinham motivos para confiar em Jesus? Será que é possível confiar e descansar em Deus em meio às tempestades da vida? Claro que sim. Olha as razões. A primeira razão para confiar em Jesus em meio às tempestades da vida é a sua palavra. O texto começa com uma ordem expressa de Jesus. No versículo 35 ele diz: Passemos para outra margem. Dentro dessa ordem está subentendida a promessa de que eles chegariam ao outro lado. Não havia motivo para temer, não importando o que acontecesse. Poderiam ter certeza que eles chegariam ao objetivo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquela tempestade não surpreendeu Jesus e jamais frustraria os seus planos. O destino dos discípulos não era o fundo do mar, não era o naufrágio, mas a outra margem, assim como Jesus havia prometido. Naquele dia, é interessante isso, Jesus havia ensinado sobre o reino, ensinado sobre a fé. Foi um dia magnífico de aprendizado. Agora era a hora do teste prático. Porém, os discípulos esqueceram de tudo, ficaram desesperados e não passaram no teste. Prezado, se você não quer naufragar nas tempestades da vida, você precisa se apegar nas palavras de Jesus. Ele sempre cumpre o que promete. Leia a Bíblia e descanse nas promessas contidas nela. Não se engane, Jesus nunca prometeu ausência de lutas, mas ele garante cuidar de nós nessa caminhada, ele garante a vitória. Por meio dele, somos mais do que vencedores. A segunda razão para confiarmos em Jesus em meio às tempestades da vida é a companhia dele, ou seja, a sua companhia. Há um detalhe impressionante nesse relato. Jesus estava o tempo todo presente naquele barco e os discípulos se esqueceram. Aquele frágil barquinho, sacudido pelaquela assustadora turbulência, carregava dentro de si o Rei da Glória. O Filho de Deus estava naquele barco, então nada podia afundá-lo. Jesus Cristo, ele é o Senhor do universo. Foi ele quem criou todas as coisas. É ele quem sustenta a vida. Jesus é aquele que o vento e o mar lhe obedecem. Jesus estava ali com os discípulos e eles não tinham o que temer. A mesma promessa da presença de Jesus é dada a cada um de nós. Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele também está no nosso barquinho. Então, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque Ele estará conosco. Eu não sei o problema que você está enfrentando agora, nesse momento, mas uma coisa eu sei: você não está sozinho. Ore a Jesus. Ele está aí com você. Entregue as suas aflições a Ele. Ele vai socorrer você e lhe ajudar a passar por essa tempestade.
A terceira razão para confiarmos em Jesus em meio às tempestades da vida é a sua serenidade. Veja o versículo 38. Aqui afirma que no meio da tormenta, Jesus estava dormindo. Ele dormia não porque era um irresponsável, que não tinha noção do perigo. Ele dormia porque confiava e descansava no Pai. Ele estava no centro da vontade do Pai e sabia que estava sendo cuidado por Ele. Então aproveitou para descansar e dormir um pouco. Aquela tranquilidade de Jesus era uma ótima razão para aqueles homens confiarem. Contudo, além de não confiar, eles perderam o sono e se revoltaram. Veja o que eles disseram. Eles disseram assim: mestre, não te importa que pereçamos? Há momentos tão difíceis na vida que chegamos a duvidar do amor de Deus por nós. Pensamos que Ele nos abandonou, que Ele não se importa conosco. Eu quero que você ouça e creia. Deus nunca abandonará, nem desistirá de você. Confie nisso. Confie nisso de todo o seu coração, e o seu coração ficará sereno e tranquilo. Veja que interessante. Quando temos preocupações, a primeira coisa que perdemos é o sono, não é verdade? Isso acontece porque deixamos de crer em Deus, crer que Ele está no controle de tudo. Então é preciso praticar o Salmo 37, verso 5, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, encherá o seu coração e sua mente, e você terá um sono tranquilo, igual o de Jesus, no meio das tormentas da vida. A quarta razão para confiarmos em Jesus é a sua autoridade. Jesus é poderoso, e os seus discípulos sabiam muito bem disso. Ele havia feito muitos prodígios perto deles, e essa era uma grande razão para eles confiarem. Ainda assim, ficaram apavorados. O versículo 40 diz que, diante do clamor desesperado dos discípulos, Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar com uma palavra de autoridade, dizendo: acalma-te, fique em silêncio, e fez-se grande bonança. Geralmente, quando o vento cessa, as ondas ainda continuam por um tempo até se acalmar. Mas nesse caso, o vento e o mar se aquietaram ao mesmo tempo. Diante daquela majestosa voz, repentinamente, a face das águas daquele mar turbulento se tornou como um espelho. É esse Jesus que está conosco. O vento e o mar que nos ameaçam estão debaixo da autoridade dele. Ele é Senhor de todas as circunstâncias. Se você está diante de uma situação complicada, difícil, enfermidade, problemas, desemprego, situações adversas, creia, Ele é poderoso para agir em seu favor. E se Ele está permitindo que você passe por isso, confie ainda assim. Ele sabe o que faz. Mesmo que as ondas se levantem, mesmo que os ventos sejam contrários, descanse. O poderoso Jesus está do seu lado. Quero te desafiar nesse momento, mesmo passando por todos os problemas que você estiver passando, confie em Jesus, porque diz a palavra: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Amém.